Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto mar estrela, porta azul dos céus. Novas anjo traz, ave te saúda, funda-nos na paz, de Eva o nome muda. Mansidão, pureza, ó Virgem sem igual, dá-nos com presteza e livra-nos do mal. Quebra o gema ao réu e dá aos cegos luz, dá-nos, Mãe do céu, o que ao céu conduz. Mostra seres mãe, faz a nós descer, quem por nós nascido quis de ti nascer. Dá-nos vida pura, um caminho certo, para quem procura ver Jesus de perto. Seja ao Pai louvor, ao Cristo também, ao Consolador igualmente. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tudo bem, gente? Vamos começar então a nossa aula. Nós tínhamos falado que nós íamos começar da ascensão de Jesus. E logo depois da ascensão de Jesus, qual foi o contexto que a igreja que nascia, qual foi o contexto que ela encontrou? Foi o mesmo que tinha no tempo que Jesus estava andando, fazendo a sua pregação. A política judaica, ela tinha sua dinâmica interna. Não é como se os romanos tivessem vindo e fosse uma terra arrasada. Os judeus, eles não apitavam mais nada. Eles ainda apitavam alguma coisa porque isso era o costume romano. A lógica era, os judeus eram fracos demais para eles se governarem a si próprios, né? Porque eles iam ser conquistados por outros povos. Então, Herodes fez um acordo com os romanos iam ajudar a expulsar uns inimigos lá dos judeus, que eram os partos, e os romanos iam ajudar em troca de poder gerenciar, né, a política de Jerusalém, etc. Então, por exemplo, a gente vê lá no Evangelho de São João, que o Sinédrio quer que Jesus morra, só que para poder matar alguém tinha que pedir permissão para o governador romano, porque eles não podiam condenar ninguém à morte, era proibido. Roma não deixava que eles matassem ninguém, só Roma é que podia decidir quem ia viver e quem ia morrer. Os judeus tinham algumas prerrogativas, os romanos não podiam entrar no pátio dos israelitas, que era uma parte do templo em Jerusalém, que era reservada só realmente para quem era cidadão de Israel. Tá bom. Então tinha tudo isso aí. E paralelo a isso, você tinha então o rei e você tinha o sinédrio. O sinédrio, nos evangelhos, ele acaba chamando mais atenção do que a figura do próprio rei, porque é com o sinédrio que Jesus vai ter os embates dele, e no fim é o sinédrio que vai dar cabo da vida de Jesus. Esse sinédrio, ele era como se fosse o tribunal da Inquisição, vamos dizer assim. Na Idade Média você tinha a Santa Inquisição, que tinha a responsabilidade de julgar os crimes contra a fé. E o sinédrio fazia mais ou menos a mesma coisa. E o sinédrio também julgava os movimentos messiânicos. A gente viu na aula passada que na época de Jesus, Jesus disse que ele era o Messias. Ou melhor, o pessoal foi percebendo que ele era o Messias, né? Ele mesmo nunca disse isso, os outros é que diziam isso dele. E uma das razões, talvez, pelas quais Jesus ele não queria que espalhassem que ele era o Messias, primeiro é que tinha muito movimento messiânico. A época em que Jesus vem no mundo é uma época que os israelitas eles estão meio malucos. Primeiro que tem um monte de movimento apocalíptico, muita gente pregando que o fim estava próximo, logo ia acabar o mundo. O pessoal está pregando que o mundo vai acabar tem muito tempo já, e o mundo ainda não acabou. Ele vai acabar um dia, mas o pessoal pregava muito isso, que vocês vão ver, vai vir aí o Messias. Até o próprio São João Batista, ele tem um caráter muito apocalíptico na pregação dele. Se você vê a pregação de João Batista, ele fala que o machado já está na raiz das árvores e quem não se converteu, o Messias vai derrubar o machado e vai jogar no fogo e tal. E você tinha movimentos messiânicos explodindo em Israel a todo momento. Por quê? Porque toda semana praticamente aparecia alguém dizendo: eu sou o Messias, podem me seguir que vai dar bom. Mas o Daniel Hobbes concorda que tinham muitos movimentos messiânicos. E esses movimentos messiânicos duravam desde algumas semanas até alguns poucos meses, e logo eles acabavam. Por quê? Porque o pessoal ou percebia que o cara era um farsante, e aí não ligava mais para ele, não queria mais saber daquilo,
ou então vinham ou os romanos ou o sinédrio e davam um chá de sumiço naquele homem. Os judeus eles se organizavam em grandes linhas teológicas e uma ficava brigando com a outra tentando se destruir. Que facções é que eram essas? Primeiro você tem aquelas que ficou mais famosa, que é a corrente dos fariseus. Os fariseus, eles eram descendentes espirituais dos macabeus. Quem eram os macabeus? Os macabeus eram uma facção judaica que tinha se revoltado contra os Seleucidas, que eram uma dinastia que tinha sido inaugurada por um general de Alexandre o Grande e que dominava ali a Síria e também a Palestina. O Judas Macabeu ele faz uma guerra contra esses gregos, eles conseguem vencer e aí Israel fica mais ou menos uns 100 anos independente. A dinastia Asmoneia, como é conhecida. A última vez que Israel ficou independente. Depois disso, nunca mais, até ela ser destruída. Esse Israel agora não conta, porque esse Israel aí é outra coisa. Não tem nada a ver com os judeus do tempo de Jesus. Eles diziam que Israel estava nessa situação de dominação pelos povos estrangeiros, porque Israel não tinha sido fiel à lei de Deus. Então, a única solução para que Deus resgatasse o povo era se todo mundo fosse fiel à lei de Deus. E aí era uma grande dificuldade, porque a gente sabe que é impossível. Mas eles tentavam, né? Eles tentavam. E eles também, eles tinham algumas linhas teológicas muito próprias que nem todos os judeus tinham. Eles acreditavam em anjo, coisa que nem todo judeu acreditava. Mas está na escritura, Titio Carlos. Mas nem todo mundo acreditava. Era assim que era. Eles acreditavam que a alma sobrevivia quando a gente morre, e nem todo judeu acreditava nisso. Isso está no Evangelho. Os saduceus, por exemplo, eram judeus que não acreditavam na ressurreição. E os fariseus eram assim. Tinha os saduceus, que era o pessoal do dinheiro. Hoje a gente diria que os saduceus eles eram a teologia da prosperidade ancestral. Porque como os saduceus não acreditavam que tinha vida depois da morte, a lógica dos saduceus era bem essa: a bênção de Deus é só para essa vida. Ou Deus te abençoa aqui ou não abençoa mais, filho, porque morreu, tchau e bênção, acabou tudo. Então, o sinal da bênção de Deus é você ser rico, é ter a grana aqui. Então, esses saduceus eles estavam muito concentrados à volta do templo de Jerusalém. E você tinha os zelotas. Os zelotas são talvez aqueles que, junto com os fariseus, ficaram mais famosos na história. Porque, em última análise, foram os zelotas que levaram Jerusalém à destruição. Então, quem eram esses zelotas? Os zelotas, eles eram como se fosse, eles eram a favor de um Messias militar. Todos eles queriam um Messias político. Ninguém imaginava que o Messias ia vir inaugurar um reino espiritual, etc. Ninguém pensava isso. Todo mundo pensava que o Messias ia vir trazer um reino político, um reino para esse mundo aqui. Só que o que mudava era a maneira como cada um pensava que ia fazer para o Messias vir. Os zelotes acreditavam que o Messias ia vir quando Israel deixasse de ser covarde e pegasse em armas. Eles se acabaram também. No ano 70, os zelotas encabeçavam uma rebelião contra Roma. Roma foi lá, desceu o cacete em todo mundo, todos os zelotas morreram na rebelião. E finalmente você tinha os essênios. Assim como os fariseus, eles pensavam que o Messias só viria quando Israel observasse a lei. Muito parecido com os fariseus. Só que a obediência à lei que eles defendiam não era uma obediência exterior, mas sim uma obediência interior. Deus queria que você convertesse o coração. Então ele não estava tão preocupado com a questão da lei, do rito. Claro que estava preocupado com isso também, mas a preocupação maior é com a conversão interna. E como é que eles faziam isso? Com muita penitência. E eles faziam amplas penitências, jejuns e mortificações, também numa tentativa de fazer com que o Messias se compadecesse do povo. Bom, e aí de fato a gente conhece o resto da história. Jesus vem. E quando Jesus vem, ele encontra exatamente isso. E a principal preocupação de Jesus no Evangelho, em primeiro lugar, é: não conta para ninguém que eu sou o Messias. Ele falava isso para os apóstolos: eu sou o Messias sim, mas vocês não contam para ninguém. Primeiro, porque ninguém vai entender. Na hora que eu falar assim, eu sou o Messias, você já vai pensar todos os preconceitos que você tem. Todo judeu, nessa época, ele tinha uma visão preconcebida de quem era o Messias.
Então ninguém estava preparado. Se Jesus chegasse falando, eu sou o Messias, aí o cara já ia começar a pensar as coisas da cabeça dele, Jesus ia falar e ele não ia mais nem ouvir, porque ele ia ouvir é o preconceito da cabeça dele. Então Jesus, a primeira missão que ele teve foi separar aqueles homens e ensinar quem de fato ele era. E o primeiro a entender foi São Pedro. São Pedro foi o primeiro que entendeu de fato quem era o Messias. Por isso que Jesus pegou e puxou ele para ser o chefe da igreja. Lá em Mateus 16, a gente vai ler que São Pedro é o primeiro que fala: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus falou: Pronto, esse daí entendeu. É exatamente isso que eu sou. E ele vai focar exatamente nisso. Isso é a mensagem primeira da igreja. O que Jesus falou dele mesmo? Eu e o Pai somos um. Isso é o primeiro grande diferencial da igreja. O nosso monoteísmo, ele é diferente de todos os monoteísmos que tem. Porque só a gente crê na Trindade, ninguém mais crê na Trindade. Quem é monoteísta crê que Deus é um e acabou. E se ele teve um filho, são dois. E a gente fala, ele teve um filho sim, mas continua sendo um. E aí vira o cabeção e ninguém chega num acordo. E aí Jesus vem e manda uma solução que só Deus podia mandar, que é o Espírito Santo. Quando a gente vê lá no Pentecostes a infusão do Espírito Santo, é a solução de Deus para a gente poder explicar a Trindade para as pessoas. Porque você explicar o Deus Trinitário é impossível. Nem nós entendemos, nem você entende. Como é que pode ser um Deus em três pessoas? Você consegue pegar o conceito, você não consegue penetrar a fundo e dizer, é assim que funciona e tal. Etc. Ninguém penetra isso. É o Espírito Santo que convence. É o Espírito Santo que convence. Então vamos fazer o link com aquilo que a gente viu na aula passada. Jesus mandou batizar e Jesus mandou ensinar tudo que ele ordenou. Essas duas coisas aqui. Quando eu batizo, eu estou comunicando a graça. Quem é o agente da graça? Quem é que, das três pessoas da Trindade, qual é aquela que age na alma para comunicar a graça? O Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo vem, ele ilumina a minha inteligência e faz nascer a fé. E aí Jesus desenvolve isso lá em João 16. Quando ele fala o Espírito Santo, quando eu mandar o Espírito Santo, primeiro Jesus fala assim, é até melhor para vocês que eu vá embora. Porque se eu não for, o Espírito Santo não vem. Então vocês vão continuar aqui me amando e dizendo que eu sou o Messias, vocês ainda não entenderam direito o que eu quero dizer. Para vocês entenderem direito o que é isso, só quando o Espírito Santo vier. Porque ele vai convencer vocês. Então São Paulo fala, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Então veja, Jesus solucionou para a gente esse problema. Tem até uma santa, eu esqueci o nome dela. Mas ela fala exatamente isso. Meu papel não é de convencê-los, meu papel é de informá-los. Então agora vocês estão informados, agora é com o Espírito Santo, ele que lute para convencer vocês. E isso ficou patente no dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes, que é a manifestação pública da igreja, a pregação de Pentecostes ela é uma pregação diferente. Ela não segue o padrão do Pentecostes, principalmente dos Atos dos Apóstolos. No Pentecostes, São Pedro sai do cenáculo, ele junto com os outros, toda Jerusalém viu aquele sinal, aquela luz caiu, aquele estrondo, bum, o pessoal, ai meu Deus, que é isso, acabando o mundo e tal. É porque aconteceu a efusão do Espírito Santo. Aqui um detalhe importante. Os judeus, eles já acreditavam que um dos sinais que seria manifestador de que o Messias veio seria a efusão do Espírito Santo. Claro, ninguém pensava que o Espírito Santo era o Espírito, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Eles não tinham ideia disso. Mas eles sabiam que quando o Messias viesse, não importa qual fosse a natureza dele, o Espírito de Deus, ou seja, a sabedoria de Deus, ela seria comunicada às pessoas. Então todo mundo sabia que quando viesse o Messias, um dos sinais para todo judeu ter certeza que era o Messias vai vir um Espírito de Deus aí. Todo mundo vai receber o Espírito de Deus. Os velhos vão começar a profetizar, as crianças vão começar a profetizar, as mulheres, vai muita coisa dura, vão acontecer curas, milagres, escambau, prodígios. Então isso era um sinal da vinda do Messias. Aí São Pedro foi falar, isso é o Espírito Santo que foi prometido por Deus como um sinal da manifestação do Messias. Então o Messias veio. E a prova é que nós estamos aqui falando das coisas maravilhosas e vocês estão entendendo a gente, todo mundo. Sinal de que o Messias está aí. E aí São Pedro pega e descasca todo mundo. Ele fala assim, olha, vocês sabem de Jesus,
que Jesus esteve aqui e ele fez milagres, fez maravilhas, fez o bem para todo mundo. E São Pedro pega e põe o dedo na ferida. Ele fala assim: e vocês, sua judiada, todos vocês mataram ele, seus assassinos. Vocês mataram o enviado de Deus. Só que Deus não ficou derrotado, não, porque Deus pegou e ressuscitou esse Jesus que vocês mataram e colocou ele sentado à direita dele. Aí a judaiada ficou diferente. Porque toda vez que alguém vai dizer isso de novo, os caras ficam doidos e querem matar o cara que está falando isso. Mas quando São Pedro falou, foi diferente. Quando São Pedro falou na cara dos judeus, vocês são assassinos, vocês mataram Jesus e Deus ressuscitou ele, mas vocês são assassinos. Em vez de eles ficarem com raiva, eu, se me chamassem de assassino, eu ia ficar com raiva. Eu ia querer voar no pescoço de quem me chamou de assassino. Mas isso não aconteceu nessa hora. Nessa hora, ao invés de quererem voar no pescoço de São Pedro, eles ficaram compungidos e perguntaram assim para São Pedro: então, o que devemos fazer? Agora, o que a gente faz? Estamos lascados, matamos o ungido de Deus, e agora, o que a gente faz? São Pedro pega e fala: se arrependam de tudo que vocês fizeram de ruim e vem aqui que eu vou batizar vocês tudinho. Aí São Pedro começou a batizar todo mundo, e o Espírito Santo foi baixando. Pá, 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 pá. E Atos fala que, naquele dia, se converteram de uma vez só, mais ou menos 3.000 pessoas. E aí formou-se a primeira comunidade. Nasceu, então, a primeira comunidade. Como é que era vista essa primeira comunidade cristã? Primeiro que eles ainda não se viam como cristãos. Não tinha chegado ainda esse momento de eles se verem como cristãos. Na cabeça deles, como eram todos judeus, eles eram simplesmente mais uma seita judaica. E só tinha judeu. Ainda não tinha aberto para os pagãos, não. Os pagãos vão chegar depois, mas agora ainda não. E aí, quais eram as características dessa comunidade? Livro dos Atos dos Apóstolos. Vou ler um pouquinho da escritura aqui com vocês. Vou abrir aqui a palavra em Atos. Vamos abrir aqui em Atos 2, versículos 42 até 47, para a gente poder ter as 4 notas distintivas da primeira comunidade. Decora este versículo, medita este versículo, porque isso daqui é para a gente meditar, para a gente saber se a gente está sendo fiel àquilo que a igreja sempre foi. Basta a gente pegar a nossa vida e bater com esse versículo aqui. Se a gente estiver fazendo o que está aqui, então nós estamos bem. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, nas reuniões comuns, na fração do pão e nas orações. Todos os que criam estavam unidos e punham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e os seus bens e distribuíam o preço por todos, segundo as necessidades de cada um. Todos os dias frequentavam em perfeita harmonia o templo e, partindo o pão pelas casas, tomavam a comida com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e sendo bem vistos por todo o povo. O Senhor aumentava cada dia mais o número dos que estavam no caminho da salvação. Primeiro, perseveravam na doutrina dos apóstolos. A Igreja Católica ela é uma igreja apostólica. A fé católica ela é uma fé apostólica. Chama a atenção para um detalhe. Olha que a Sagrada Escritura, ela não fala perseveravam na doutrina de Jesus, perseveravam na doutrina do Espírito Santo. Não, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eu chego até a doutrina de Jesus por meio dos apóstolos. Eles é que são as testemunhas escolhidas para fazerem com que o ensino que Jesus quis passar para o mundo chegasse até nós. Sem os apóstolos, sem a igreja, é impossível conhecer Jesus. Por isso que aqui fala, a doutrina é a doutrina dos apóstolos. A nossa fé é uma fé apostólica. Ou eu creio no apóstolo, ou eu não creio em ninguém. Por isso que esses historiadores lesos, eles ficam aí tentando reconstruir o tal do Jesus histórico e nunca vão conseguir. Porque eles querem conhecer Jesus ignorando aqueles que, como diz São João, aqueles que viram, aqueles que ouviram, aqueles que tocaram em Jesus.